Modo de disputa aberto e fechado. Artigo 33. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso 2 do caput do artigo 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 15 minutos. Parágrafo 1º. Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e transcorrido o período de até 10 minutos, aleatoriamente determinado a recepção de lances, será automaticamente encerrada. Parágrafo 2º. Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixos e os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 minutos, que será sigiloso até o encerramento desse prazo. Parágrafo 3º. Na ausência de no mínimo 3 ofertas, nas condições de que trata o parágrafo 2º, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3, poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. Parágrafo 4º. Encerrados os prazos estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade. Parágrafo 5º. Na ausência de lance final e fechado, classificado nos termos dos parágrafos 2º e 3º, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 3, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 minutos, que seja sigiloso até o encerramento desse prazo, observado após esta etapa o disposto no parágrafo 4º. Parágrafo 6º. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para a habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no parágrafo 5º. Desconexão do sistema na etapa de lances. Artigo 34. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados. Artigo 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio eletrônico utilizado para a divulgação. Critérios de desempate. Artigo 36. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos no artigo 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, seguido da aplicação do critério estabelecido no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8.666, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese. Artigo 37. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do artigo 36, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva. Parágrafo único. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico, dentre as propostas empatadas. Capítulo 9 do julgamento. Negociação da proposta. Artigo 38. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. Parágrafo 1º. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes. Parágrafo 2º. O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, 2 horas, contado da solicitação do pregoeiro, no sistema para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado, após a negociação de que trata o caput. Julgamento da proposta. Artigo 39. Encerrada a etapa de negociação de que trata o artigo 38, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar, quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para a contratação no edital, observado o disposto no parágrafo único do artigo 7º e no parágrafo 9 do artigo 26, e verificará a habilitação do licitante, conforme disposições do edital, observada o disposto no capítulo 10. Capítulo 10 da habilitação. Documentação obrigatória. Artigo 40. Para a habilitação dos licitantes, será exigida exclusivamente a documentação relativa. Inciso 1. A habilitação jurídica. Inciso 2. A classificação técnica. Inciso 3. A classificação econômico-financeira. Inciso 4. A regularidade fiscal e trabalhista. Inciso 5. A regularidade fiscal perante as fazendas públicas estaduais, distritais e municipais, quando necessário. Inciso 6. Ao cumprimento do disposto no inciso 33 do caput do artigo 7º da Constituição e no inciso 18 do caput do artigo 78 da Lei 8.666. Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos 1, 3, 4 e 5 do caput poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF em sistemas semelhantes mantidos pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, quando a licitação for realizada por esses entes federativos. Artigo 41. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados com tradução livre. Parágrafo único. Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos de que trata o caput serão traduzidos por tradutor juramentado no país e apostilados nos termos do disposto no Decreto 8.660, ou de outro que venha substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. Artigo 42. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão exigidas: inciso 1. A comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá às condições de liderança estabelecidas no edital e representará as consorciadas perante a União. Inciso 2. A apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada. Inciso 3. A comprovação da capacidade técnica do consórcio, pelo somatório dos quantitativos de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no edital. Inciso 4. A demonstração por cada empresa consorciada do atendimento aos índices contábeis,
definidos no edital, para fins de qualificação econômico-financeira. Inciso 5. A responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio nas etapas da licitação e durante a vigência do contrato. Inciso 6. A obrigatoriedade de licença por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso 1. Inciso 7. A constituição e o registro do consórcio antes da celebração do contrato. Parágrafo único. Fica vedada a participação da empresa consorciada na mesma licitação, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente.